Olá, meu nome é Samara e hoje nós vamos falar sobre o divórcio consensual judicial. Você já viu no vídeo da doutora Daniela sobre a possibilidade de se realizar um divórcio extrajudicial e como ele funciona? Mas você sabia que existe um fato que impossibilita o casal de realizar o divórcio em cartório, por mais que haja consenso? Sim, conforme você já viu no vídeo da doutora Daniela, existem requisitos a serem preenchidos e um deles é não possuir filhos menores de idade ou incapazes. Isso se deve à necessidade do Ministério Público intervir no processo e emitir um parecer acerca dos interesses que norteiam o menor, tanto direta e indiretamente. Para que seja viabilizada a homologação do divórcio consensual, há a necessidade de consenso do casal sobre todos os temas que abranjam essa separação, tais como partilha de bens e valores, guarda dos filhos, pensão entre os cônjuges e ou para os filhos, alteração ou não de nome ou sobrenome. Enfim, todo o patrimônio palpável ou não que correspondem aos bens comuns do casal e que serão objetos de partilha, bem como sobre qual forma será prestada a assistência ao filho comum menor ou incapaz, o que abrange guarda, alimentos e visitas. Lembrando que, acerca dos interesses do menor, a homologação no divórcio não faz coisa julgada para as necessidades que sobrevenham após o acordo, ou seja, o fato de no acordo haver a dispensa de prestação de alimentos ao filho não impede que, em um momento posterior, havendo a necessidade, esse filho a solicite. Via de regra, para que a ação seja proposta, precisam ser apresentados os seguintes documentos: certidão de casamento atualizada, documentos pessoais do casal, tais como RG e CPF, comprovante de residência, documentos pessoais que comprovem a propriedade dos bens e ou valores partilháveis, certidão de nascimento atualizada dos filhos. Aqui faremos um adendo. As partes em separado podem contratar um advogado para cada que defenderá o interesse de cada um, ou um advogado comum para os dois. E nesse caso, o que vale é a confiança que ambos depositam no profissional contratado. Pois bem, superada essa fase de detalhamento das cláusulas que irão compor o acordo, o advogado ou os advogados elaborarão um documento chamado de termo do acordo ou minuta do acordo, onde se abordará cada detalhe dessa dissolução. Pontuado cada detalhe da minuta, as partes e os advogados devem assiná-la, momento em que, reunidos todos os documentos necessários para cada caso concreto, será protocolado o acordo, assinado, solicitando ao juiz uma homologação, uma autorização para a eficácia e efeitos do termo. Após protocolada e verificada se estão presentes as condições da ação, a petição será encaminhada para que o representante do Ministério Público analise o caso concreto e emita seu parecer favorável ou não. Quando o Ministério Público emite seu parecer favorável, o processo é encaminhado para as mãos do juiz, que irá, nos casos em que todos os trâmites processuais foram obedecidos, dar sentença homologando o acordo que surtirá seus efeitos com o trânsito em julgado da ação, que é o momento em que as partes, ressalvados os casos de nulidade, sobrepartilha ou necessidade superveniente do filho sobre a fixação de alimentos, não poderão mais manifestar sua opinião acerca das cláusulas que a compuseram. Após esse momento, serão emitidas as certidões necessárias para que a sentença surta seus efeitos. Nos casos em que o Ministério Público se opuser a alguma das cláusulas do acordo, as partes serão intimadas para adequar o acordo aos interesses do menor ou incapaz. As vantagens do consenso entre as partes, ainda que seja um procedimento judicial, são a celeridade, a rapidez no andamento desse processo, que costuma durar cerca de um mês aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Os honorários advocatícios poderão ser mais baratos, segundo a própria tabela de honorários da OAB, em virtude dessa celeridade em comparação com um divórcio contencioso.
Uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil é que as partes serão dispensadas das custas judiciais justamente pelo fato de haver um acordo e ser mais célere e não demandar tanto desempenho do judiciário quanto outras ações de naturezas diversas. As partes é que determinam como se dará o divórcio, salvo pouquíssimas exceções, não há necessidade de comparecimento em audiência. Nos casos em que há um advogado em comum para o casal, poderá ser dividido o valor dos honorários, conforme bem convier a ambos. Enfim, apesar de ser uma situação muito delicada e até mesmo dolorosa, o bom senso para se realizar um acordo concede muitas vantagens para todos. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero ter esclarecido alguns pontos do divórcio judicial, em que há consenso entre as partes, bem como sobre suas vantagens. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos e fique por dentro de seus direitos.